Bom dia, pessoal. Agora a gente vai começar a cair na parte do curso que vai ficando mais interessante. Por quê? Antes eu tinha falado muito sobre radiobiologia. Logo no comecinho eu falei bastante sobre física, depois esqueci, né? Agora estou retomando. Eu agora ainda tenho um pedacinho de física para ser falado. E daí começa a entrar na parte de dosimetria, que é física também, mas como é que fala? São as definições que ficaram faltando, né? Depois, por último, a gente vai nas coisas de radioproteção. Aí para de novo toda aquela parte de física e a gente começa a ver aplicado todos os conceitos, como é que eles aparecem no cotidiano da radioproteção, tá? Vamos fazer nossos PowerPoints aqui, ó. Olha, esse aqui deixa eu me colocar outro canto aqui, mas ele vai durar pouquinho. Pronto. Ó, esse aqui, vai lá, professor, isso aí já era aula passada. Não adianta querer enganar vocês, né, alunos? Vocês estão atentos, né? Então, essa aqui do exponencial, um coeficiente de atenuação linear. Por enquanto, vou falar para vocês olharem esse aqui, porque depois a gente vai usar o livre caminho médio de atenuação, né, de interação. E tinha o amigo dele, que é ele dividido por ρ, que é a densidade. Professor, olha só, o senhor dividiu aqui e depois o senhor multiplicou aqui. Então, é a mesma coisa, corta e fica tudo igual. Acontece que daí dá para mexer com diferentes densidades, né? Então, densidade é uma coisa que faz mais sentido quando a gente está lá na saída do segundo grau, fala, calcule não sei o que, densidade tanto. Ah, tá bom. E na prática? Será que é tudo tão tabuladinho assim? Será que tá tudo... né? A gente tenta fazer, dentro do possível, usar as tabelas, né? Eventualmente, vocês vão ter que dar uma estimativa da cabeça de vocês aí, de outra forma, tá? Aqui a gente vai falar bastante quando entrar na parte de ar e de câmara de ar, né? As medições de câmara de ionização. Aula nova, enfim, tá? Olha, deixa eu falar o seguinte. Essa é uma página da internet, é do NIST, né? Então vocês estão vendo aí comigo. National Institute of Standards and Technology. Então, essa página em particular é dos Estados Unidos, tá? É de um instituto vamos falar assim, de padrões de metrologia americano, né? Talvez tivesse um europeu equivalente, não sei. O NIST, ele é bem aceito, assim, tá? Ele é um lugar importante para a metrologia no mundo. Aqui está a página inicial dele e a página, ela é enorme, tá? Então eu tive que reduzi-la, porque ela não ia caber em uma tela de computador, provavelmente ia acabar aqui mais ou menos, tá? E porque você precisa... Olha, aqui tá até falando de Covid, ó, o cara tossindo aqui, né? Tem nada a ver. Mas precisa clicar aqui no Standard Reference Data, tá? Então, eu vou fazer uma sequência pequena de links de navegação que eventualmente vocês vão precisar achar esses links. Essa página muda com o tempo, tá? Vamos falar assim, essa é a configuração atual dela, nada impede que daqui a 5 anos as coisas estejam em outro lugar. Um dia eu achei mais fácil achar as coisas aí do que tá agora, por isso que eu fiz esse mapinha. Então, a gente clica no verdinho, aqui tá o link dele. E caímos nessa página, que de novo é grandona, tem CD, New Database, Popular Data, papapá. Olha só, até vocês acharem esse link aqui, que é o Physical Measurements Laboratory, tá? Ia demorar um pouquinho. A gente fica perdido, procurando aqui, qual desses links que é, né? Aqui está o link, e aqui aqui. E a gente vai clicar aqui e cair nessa página.
Ah, professor, outra. Agora já está pelo menos cabendo na tela do computador, né? Então tem a referência de dados aqui, né, de físicos, né, para um monte de coisas, né? Eu falo a verdade, se um dia eu explorei essa página, eu me esqueci, não lembro mais o que tem. O que importa para a gente é a parte de dados de raio-x e raio-gama. Mais um link. Aqui ele que está do lado, né? E a gente pega e clica nele. Mais outra página. Professor, tá aparecendo aquelas bonequinhas, matrioska, né? Fica aquelas bonequinhas russas, fica uma dentro da outra, né? Eu também estou achando complicado. Por isso que eu pus a aula para vocês ficarem, para não se perderem, né? Então agora a gente está nos coeficientes de atenuação de massa. Chegamos, professor, chegamos, né? Clica aqui. Aí era essa página que eu queria falar logo no início. Poderia nem ter falado das outras, poderia só ter falado delas, né? Põe-se o link, que está na página que ficou lá atrás, cai-se aqui e Table of Contents, e temos assim, tabela 1, tabela 2, tabela 3, tabela 4. Né? A tabela 1 e tabela 2 a gente vai falar delas, porque nesse ponto ele está pondo os coeficientes de atenuação de massa por elementos químicos, a tabela periódica, né? Alumínio, chumbo, tungstênio, sei lá, frâncio, né? Qualquer coisa que vocês queiram, tá ali, calculado teoricamente, tá? Isso daí foi uma evolução, tá? Muito tempo para conseguir fazer essas bases de dados aí, tanto teórico como depois conferir com dados experimentais. E a tabela 3 e a tabela 4, elas são Não, a tabela 1 e a tabela 2, elas têm a ver com a composição química. Da tabela 1 é só o dado de tabela periódica. A tabela 2, ele fala de elementos compostos, né? Então, podia falar sobre madeira? Podia, mas que eu saiba não tem madeira, tem coisas de interesse biológico, né? Tem osso, tem tecido, não neurônio, né? Tecido cerebral, tem tecido mamário, tem coisas assim, mais de interesse biológico, daí baquelite, interesse de laboratório. Aqui daí tem as densidades, como é que os pesos estequiométricos, né, usados para o cálculo. A tabela 3 e a tabela 4 são onde a gente quer, tá? Então, por elementos químicos, a tabela periódica, ou os coeficientes de atenuação de massa, ou para os elementos compostos, na tabela 4. Eu acredito que no próximo link eu vou cair em algo da tabela 4, tá? Aí, Renato, tabela 4, o cara está sensacional. Olha aí. Um monte de coisa, né? De elementos compostos, né? Ah, mas não são todos. Não, daí senão, o que vocês iriam fazer nas suas pós-graduações, né? Vocês teriam também que fazer a contribuição de vocês. Na verdade, atualmente vocês acabariam usando um programa de computador, um código de Monte Carlo, que ou essas tabelas estão incluídas, ou o método de cálculo delas está incluído, né? Vocês só vão dando as composições estequiométricas daquilo que vocês gostariam de ver. Alguns estão aqui, ó, tecido pulmonar, vamos lá, concreto, né? O que nos interessa aqui para a apresentação da aula é a água, que é justamente o último, né? Então vamos lá. Chegou. Aqui quando você clica na página, ela mostra esse gráfico e põe esse conjunto aqui de números, né? Não assim bonitinho. Tá assim, daquele jeito feio de computador, tá? Daí o Renato pegou e traduziu para os queridos alunos e ficou tudo bonitinho.
Como o Renato colocou dentro do Excel, o Excel fez o gráfico, que é exatamente o mesmo, né? Ainda bem. Tá bom, vamos apreciá-lo, né? Que é uma degustação. Bom, primeira característica. Ô, professor, estou vendo duas curvas aí. Uma é laranja e outra é azul, né? Ô, Piracicaba, tá bom. Então, tá bom. Ó, temos aqui, ó, coeficiente de atenuação total. Ah, que interessante. De massa, né? Porque, ó, mirrou. Então, qual que é a densidade da água? Não me lembro. Lógico que você se lembra, né? Não vou nem falar, me recuso. E o coeficiente de absorção. Falei, epa, desse aqui eu estou sendo apresentado agora, né? Eu lembro que esse outro é composto pelo Rayleigh, pelo fotoelétrico, pelo Compton, e esse aqui, olha, a absorção é azulzinho. Nessa faixa ele é mais ou menos igual, depois fica diferente, né? Eu vou pedir para vocês, por que eu coloquei a tabela do lado e não coloquei o gráfico? Isso aqui é famoso, vários de vocês já devem ter visto, eu acredito que vocês vão usar muito na vida de vocês. Mas, isso aqui está em escala log-log. A parte de energia não é o problema. A parte do coeficiente de atenuação em si olha aí, vai de 5.000 a 002, tá? Você não vê isso. Se isso aqui tivesse escala linear, provavelmente ia ser uma coisa assim que cai abruptamente aqui e depois fica no zero, né? Para caber todo mundo na mesma escala. Então, vamos, como eu falei, vamos degustar. Aqui está a escala linear. Olha, estamos, o tabelado pelo NIST começa na energia de 1 keV, tá? Para todos os efeitos, essa é uma energia ridícula. Não existe. É quase banda de absorção atômica. Nós estamos já nesse 1 keV, nós estamos próximo lá da ionização da água, mas nós estamos próximo da ionização de todas as moléculas que tem. E ali não é só processo físico de Rayleigh que está entrando na jogada, é a absorção molecular. Então, apesar de estar aí o valor de 1 keV, dependendo do gás e dependendo das suas bandas de absorção, né? É um trabalhão de química, gente. Isso aí são pós-graduações de química, tá? Para caracterizar o comportamento do gás perto das suas bandas de absorção. Esses números estão furados. Mas 1 keV é o começo da história para os processos físicos que a gente está expondo, né? Na prática, não deem bola para esse 1 keV aí, porque isso daí vai ser relevante em outros contextos. Em radioproteção, a gente já vai começar a falar do 10 para frente, tá? 10 keV é uma energia para todos os efeitos de fóton. É uma energia muito baixa. Ela é muito difícil de medir, para vocês terem ideia. O medidor tem que ser especializado, né? Então, se 10 keV já é assim, imagine 5, né? E depois tem o problema. Olha, isso aqui é um termo de exponencial, tá? Aqui valia 5 e aqui já vale 40. Então, quando você vai medir alguma coisa, você está de 10 keV, você tem uma absorção já muito grande. Com 5 keV, essa absorção está aumentada aí, numa escala exponencial enorme. Então, praticamente experimentos que tem que ser feito em vácuo para você poder ter a medida desses fótons aí na prática, né? Você não consegue, como é que fala? Em radioproteção, para todos os efeitos, eles não são fortemente absorvidos, né? E o que dizer desses, né? Mas o senhor falou absorção aqui, né? Esse aqui é atenuação total. Bom, é sobre essa aula, né? Vamos falando. Então, olha, aqui as duas curvas são um pouquinho diferentes, né? Mas eu quero que vocês vejam que elas são mais ou menos os mesmos números,
até cerca do valor de 1 aqui, né? 1 aqui, ó. Né? Daí eles começam a diferir, né? Vamos falar dessas diferenças. Então, aí, né? Por que dois coeficientes? O atenuação total, eu volto lá para vocês verem, tá? Ele é a subtração dos fótons do feixe monocromático colimado, e isso está sempre supondo a geometria de feixe estreito. Então, vamos falar assim, que na prática é uma coisa, de novo, de laboratório, tá? Para você ter aquele valor de absorção bem bonitinho, você tem que ter o setup experimental bem ajustado, senão você vai começar a pegar radiação espalhada. Aí nós estaríamos na geometria de feixe largo. Não sei o que é isso, sabe? Porque não sabe? Porque não viu a aula que eu acabei de dar. É a outra, é a anterior do YouTube. Vão lá e clica ali, né? Curtem também. Não vou monetarizar isso, para mim é irrelevante. Essas aulas eu faço para vocês, meus queridos alunos. Eu não faço para ganhar dinheiro no YouTube, tá? Aí eu vou jogar Minecraft e vou ficar disputando ali com o Felipe Neto. Aí sim eu ganho algum dinheiro, mas falando de coeficiente de absorção, não. Muito bem, então voltando, né? Ou atenuação total, a gente quer ver quanto que sobrevive dos fótons, mas aquela coisa, mesmo que o fóton seja retirado, ele praticamente a mesma direção do feixe colimado, mas é um pouquinho diferente. Na prática, ele foi tirado do feixe. Tá? Ele não pode, ele tem que ser sobrevivente. Ou absorção, então a absorção está incluindo alguma coisa? Não. Tá? Aqui, pensa que a gente está falando de fóton. É fóton que entra, fóton que sai. No absorção, a gente está mais ou menos a mesma coisa, só que a gente multiplica o N do fóton por HNI, que é energia, né? A energia daquele fóton. O N vai da energia do feixe. Então, a gente está falando de energia. Energia que entra, energia que sai, tá? Falar que interessante, né? Quer dizer que... vou voltar. Por favor, não se assuste. Né? Falar, quer dizer que aqui está falando de subtração do fótons do feixe. E aqui está falando da deposição de energia. Então, esse contexto do amarelinho... ele tem mais a ver com radiodiagnóstico, por exemplo, porque é a intensidade da sombra, né? Então, o feixe que fizer a sombra, ele não chegou ali na placa de raio-x, por exemplo, né? Ou no detetor de estado sólido ali, que a gente está usando como o antigo filme de raio-x. O azul não. O azul é a quantidade de energia que não chegou. E se não chegou, onde é que ela ficou? Olha, ela pode ter sido espalhada, tá? Mas no caso aqui do coeficiente de absorção, se ela for, a gente não está interessado na parte espalhada. A gente está interessado na parte que fica, né? Então, é a parte da radioproteção. Ou atenuação total tem a ver com a sombra. O azul, né, de absorção, tem a ver de quanta energia acabou ficando no seu alvo, né, no anteparo, na pessoa. É a coisa da radioproteção. É o nosso interesse imediato aqui do curso, tá? E olha só, esse é a atenuação que eu já falei. E o absorção está relacionado com o tal do Kerma. Já ouvi falar do Kerma. Não viram. Mentira. Eu sei que vocês estão brincando comigo. Vocês não tinham nem ouvido falar do Röntgen. Como é que vocês iam ouvir falar de Kerma? Kerma está aí. O que se Kerma, então? Kerma vai acabar dando a medida é uma das medidas de quanta energia ficou ali
no meio, tá? Então, aqui a gente começa com o K, que é o Kinetic Energy, né? O KE. Então, é uma evolução de conceitos, tá? Esse é um deles aí que tem a ver com a energia que fica, que o feixe de radiação deixou ali no meio, tá? Mas essa começa com a energia cinética. A gente vai elaborar esse conceito. Bom, deixa o Kerma de lado, porque daqui a pouquinho a gente fala dele. Deixa eu me mudar aqui. Olha, lembra que eu tinha falado do 1 sobre Mi, né? Mas não é Mi-Rho? Não, esse é Mi. Então, eu preciso saber a densidade e multiplicar pelo Mi-Rho para saber o Mi, né? É o livre, 1 sobre ele é o livre caminho médio. Então, eu gentilmente peguei aquela tabela da água, pus no Excel invertido no mundo, e aqui eu fiz para a água e para o amarelinho que não está aparecendo aqui, que é o ar. Eu preciso depois corrigir essa transparência. Então, o que acontece? Eu tinha colocado na transparência anterior que era assim, é a distância média onde um fóton normalmente tem a sua interação, né? Aí, já que eu falei tanto com vocês sobre distribuição poissoniana, fica um pouquinho mais fácil falar o que talvez seja esse livre caminho médio, né? A toada, né? É os fótons sobreviventes. Então, se eu pensar que as interações são aleatórias, independentes, né? Tipo assim, o fóton que interage do lado aqui não altera as probabilidades do fóton que está aqui na minha posição. Então, se eu pensar que todos os fótons estão no processo independente e aleatório, a gente está na estatística de Poisson. Então, vamos lá, quantas interações pode haver em um caminho, né? Na prática, se tiver mais de uma, não importa, ela saiu do feixe de qualquer forma, tá? Então, nós temos nessa estatística de Poisson aí, ou os que não interagiram, ou os que interagiram de uma, entre aspas, ou mais vezes. É a soma do resto da curva de Poisson. Esses que não interagiram são os sobreviventes, né? É que nem as células sobreviventes. E eles acabam fazendo aí a porcentagem, né? Qual que é a porcentagem dos fótons sobreviventes? Tem a ver ali com a exponencial, tá? Então, de novo, é a curva média. Olha aqui, vamos pegar aqui um fóton. Olha que interessante. Aqui nós temos um platô, apesar de ser exponencial, né, de 100 keV. É bastante, né? Vamos pegar até um pouquinho menos, 80, né? Para 800, nós estamos aqui com um livre caminho médio de atenuação na água, por volta dos 10 centímetros, né? Quer dizer que se eu tiver 10 centímetros de água, o fóton ele vai andar 10 centímetros e daí que ele vai interagir? Eu falo isso, mas eu falo com dor no coração, porque se alguém seguiu essa linha de raciocínio, é vontade de chorar, tá? 10 centímetros é o tamanho médio para a interação. Né? O fóton ele é probabilístico. Nos 10 centímetros, ele pode interagir no primeiro micron. Tá? Ele pode interagir daqui a 1 quilômetro. Em média, a primeira interação vai ocorrer em 10 centímetros de água. Né? Então, é uma estimativa. Não dá. E qual deles que vai acontecer isso? Obviamente que não dá para saber. É a mesma coisa da célula. Qual delas que vai sobreviver? Né? Não, é probabilístico. Tá bom? Então, olha só. Nessa faixa aqui das baixas energias, é ridículo, né? Olha só. Abaixo de 10 keV, você tem essa primeira interação aí no primeiro milímetro. Né? É a distância média da interação. E isso porque é o 10, tá? Senão a caída exponencial é abrupta, né? Olha, isso aqui nem sei quanto que é. Deve ser 10 micra.
tá? Quer dizer, esse fóton, 1 keV, para todos os efeitos, ele, vamos lá, ele interage, ele foi criar, nessas faixas de energia, de 1, 5 keV aqui, né, nessas faixas tão baixas, é criar e morrer. Tá? Ele interage praticamente no local de criação. E o que ele... Quando ele interage, ele vira o quê? Elétron. Vira purpurina. Não é isso que vocês... Não. Vira elétron. Que bom. Então, como se diz em italiano, ci siamo. Né? Estamos chegando ali em alguma coisa. Né? O professor está variando. Vou me mudar aqui. Pronto, eu olho lá para cima, né? Não tem nada, em cima de mim não tem nada. Eu estou aqui na tela. Camada semi-redutora, tá? Então, uma camada semi-redutora faz metade do feixe colimado sumir. Então, de novo, nós estamos falando de número, tá? Então, nós estamos falando de coeficiente de atenuação total. É o número de fótons. Aí, energia. Bom, vamos falar assim, pode jogar um HNI ali e ver o que acontece, tá? É mais ou menos a mesma coisa, mas tem uma pequena diferença, como vocês viram, tá? É sobre isso que é o tema da aula. Então, vamos ler o número absoluto, tá? Na primeira camada semi-redutora, cai pela metade. Na segunda, metade da metade. Na terceira, metade da metade da metade, né? Então, olha aí, né? Eu imagino que tenha 16, né? Porque eu fiz essa figura há milhares de anos. E aqui tem só 2. E o cálculo da camada semi-redutora é ridículo. Olha aí, não era aquela atenuação de 2 que tinha, né? Ou era duplicava ou reduzia pela metade. Aqui é o reduzir pela metade, camada semi-redutora. Você pega esse ln de 2 e divide, né? Esse 70, professor, não é 0,69, né? Professor, por que você colocou 70? É porque é percentual. Então, tipo, no contexto aí de física, de continha de física, por favor, não erre o número, tá? É 0,69. Mas, eventualmente, se tiver um outro contexto, né? Que é aquele crescimento de 4% ao ano, né? Brasil bombando, milagre brasileiro. Né? Então, 4% ao ano, seria 0,04. Então, seria 0,69 dividido por 0,04. Mais fácil fazer 69 dividido por 4, é mais fácil ainda fazer 70 dividido por 4. Né? Minha capacidade de fazer conta de cabeça diminuiu drasticamente, mas é por aí. Tá? Eu lembro que dava uns 17. Né? Aqui eu abreviei como CDR, tá? Nunca vi essa abreviação na vida, porque isso aqui é a camada desce-redutora. Desce-redutora divide por 10. Eventualmente tem um problema desse tipo. Da mesma forma que em inglês aparece escrito HVL, que é aí ela, HVL, né? Half value. Em inglês aparecia 10th value length, né? Então no lugar do H é um T, e é isso que normalmente aparece escrito por aí, tá? Então essa siglazinha aqui eu jamais ouvi, provavelmente vai aparecer por escrito sem ser sigla, né? Professor, como calcular? Não sei, né? Bom, 3 camadas semi-redutoras cai por 8, né? Então, para cair por 10, falta um pouquinho, porque se for 4, vai ser por 16. Aí, é a coisa de potência da base 2, né? No caso, é 10 do logaritmo na base 2. É 3,3, tá? Multiplicou um pelo outro, voilá, tá feito. Vai ser usado isso? De vez em quando, mas vocês foram apresentados, tá? Então não reclame no Procon. Vamos fazer umas contas. Aqui, ó. Qual o livre caminho médio de um fóton de 15 keV?
tá? Essa conta é muito fácil, é só pegar o valor da tabela. Qual das duas colunas, professor? Essa aqui, tá bom, né? Então é o número de fotos que a gente está interessado. Aí vocês vão inverter aquele número ali, 1,67. Falou, mas aqui é centímetro quadrado por grama. Tem que multiplicar pela densidade da água, tá? Então, como eu havia falado, vamos inverter esse número aqui. E nós chegamos no resultado, que eu não vou fazer de cabeça, tá? 0,6 centímetros. É o livre caminho médio. E qual a espessura da camada semi-redutora para essa energia? Olha, eu tenho que pegar o invertido, né? Não acabei de falar que é 0,6, e multiplicar pelo logaritmo natural da base 2, que é menor que 1. Dá 70% do valor, né? Então, acaba dando 0,4 centímetros. Veja só que curtinho que é esse caminho, né? 15 keV ou 0,4 centímetros, né? 4 milímetros come metade do feixe de um monocromático de 15 keV. Tá? Sem contar, que nem eu falei, da geometria de feixe estreito, sem contar espalhamento, essas coisas. Aí, vamos ver aqui o próxima pergunta. Qual o livre caminho médio do foto de 80 keV? Muito fácil, né? Mesma coisa. Aqui, 0,2, eu inverto, vai dar 5, né? No caso dá 5,4. Que é o livre caminho médio. E a camada semi-redutora é 70% menor do que o livre caminho médio, que é 3,8 centímetros. Olha, só para... Eu toquei no assunto, lembre-se, tá? De 80 keV até mais ou menos 1 MeV é mais ou menos a mesma coisa. Professor, mas eu tô vendo essa barriguinha aqui, né? Só que essa barriguinha está na escala logarítmica, né? Na prática, todo esse valor aqui está abaixo de 0,2. Então isso aqui é tudo mais ou menos o mesmo valor, entre 0,2, menor que 0,2 a 0,1, né? E nós estamos falando aí de 3,8 centímetros para comer metade do feixe em água. Tá? Olha só, é uma garrafa, assim, um copinho, né? Você já está aí com uma atenuação de metade do feixe, ou até o dobro, né? Até 4 vezes. Quero a décima redutora, multiplica por 10, por 3,3, né? Aí dá 18 centímetros, né? Aí já é a garrafa inteira, é uma garrafa... Não, é uma garrafa de 1,5 litro, né? Tem um pouquinho mais até. Aí onde que nós queremos chegar, né? Nem eu lembro. Era só para mostrar aqui mesmo os valores e qual das duas curvas usar como a certa, né? A água líquida, por que está esse exemplo aí? Tá? Tem a ver também com a composição do corpo, mais ou menos, né? Para todos os efeitos, a gente vai ver daqui a pouquinho. O corpo humano é como se fosse água, né? Então, olha aí, nos primeiros 3 centímetros da gente, a gente já está atenuando metade do feixe. Né? Se você pensar que ele tem uma espessura de 20 centímetros, né? Aí fica interessante. Olha aí, a gente já está atenuando o feixe colimado de cerca de 10 vezes. Tá? A gente vai brincando com esses números aí, de qualquer forma. Esse aqui olha, só que não é para água, é tecido mole, né? Qual a diferença de água para tecido mole?
é a composição estequiométrica, é uma composição padrão. Um dia alguém acertou, convencionou isso, está numa das tabelinhas do NIST ali que eu vou apresentar para vocês, tá? Só que lembrando que não é só a gente não é a princípio é feito de água, majoritariamente é feito de água. Mas tem tecido mole, não é osso, tá? Mas tem gordura, tem lipídios, né? Lipídio e gordura é a mesma coisa. Tem as proteínas. Então você tem mais hidrogênio nas jogadas, tem carbonos, tem fósforo, né? Tem DNA. Então você né? Nitrogênio, você vai tendo uma composição estequiométrica média do que eles chamariam de tecido mole. Essa tabelinha aqui, ela é mais ou menos sempre sempre a mesma coisa para qualquer composto, tá? Ela vai ter pequenas mudanças na curva. É a mesma coisa porque tem a composição do processo da atenuação Rayleigh, tá? Aqui é o coeficiente de total, tá? Não é o de absorção. Então, no Rayleigh, ó, ele caía com E ao quadrado, né? Mas ele é bem alto numa energia lá para trás, perto das bandas de absorção das moléculas, né? Então, depois ele cai muito rápido e sobe. Depois, o fotoelétrico. Olha aí, nessa faixa aqui do 10 ele é maior, né? Provavelmente perto de 1 keV ele é menor. Pela dinâmica do coisa. Depois tem o Compton. Olha, o Compton, olha como ele é baixinho, né? Aqui a gente está mexendo com valores altos, aqui já estamos no 10º de valores, né? Então, o efeito Compton é uma... A partir, vou falar, por que esses fótons são altamente penetrantes, né? Tcharam! Tá aí. Tá? Então, a radiação gama é altamente penetrante porque ela praticamente não é atenuada pela matéria, né? Ela é difícil de atenuar. O efeito Compton continuaria caindo não fosse uma contribuição aqui acima de 10... Aqui um MeV, né? Acima de 10. Na verdade, acima de 2, né? Que aqui da exceção de choque ia ser muito baixinha. Um MeV, 20 MeV, 30 MeV. Então, aqui eu começo com 30. Se eu quisesse ver abaixo, né? Abaixo teria que essa escala ser menor. Mas daí começa a aparecer a contribuição da produção de par, mas isso aqui já é limítrofe para tratamento de radioterapia, tá? Isso aí já começa só a aparecer essas energias em laboratórios de alta energia. Mas voltando aqui ao slide, né? Como é que compõe aqui, ó? O fóton de 40 keV. Eu devia ter colocado o valor absoluto, né? Mas eu acredito que eu tenha colocado 40 keV por dar aqui o valor certinho, né? 40 keV deve estar no 0,3, né? É assim que está marcado. 1, 2, 3. Depois vem o resto. Então, 1, 2, 3... Depois não sei, 5, 6, 7, 8, 9, não sei como é que são os outros. Acredito então que a seção aqui seja 0,3. Vamos ver se é isso mesmo. 40. Quase. Né? Porque isso aqui é a água. Bom, 0,3. Daí o fotoelétrico. É uma porcentagem aqui, ele é bem pequenininho, né, no 40 keV. Professor, mas falou que o fotoelétrico é uma coisa de radiologia, né? 40 kV é muito pouco para radiologia. 40 kV é energia máxima, né? Se a gente está falando de fótons de radiologia, a gente está falando mais ou menos de 1/3 da energia máxima, né? Então nós estamos falando de 10. Olha aí. Já estaríamos aqui, né? Por isso que o fotoelétrico é tão importante. Vamos ver sobre isso, né? E o Compton, ó,
40 keV, né? Então fiz essas proporções aqui. Do total, 70%, né, da fração é do Compton, 20% do fotoelétrico e 11% do Rayleigh. Ah, mas o Rayleigh não deixa dose. Mas tirou o fóton do feixe colimado. Tá bom? Olha aí, aqui é para a gente comparar o livre caminho médio que eu tinha mostrado, tá? Ele tá um pouquinho diferente, porque agora ele começa no 10. Antes ele começava mais para baixo, então esse platôzinho aqui ficava mais próximo do 10, de um valor fixo, né? É um jeito de ver as coisas. Olha aí, a partir daqui dá para a gente ter uma ideia das faixas, né? A faixa onde o Compton predomina é uma faixa que o fóton realmente não interage muito, né? E ele continuaria sendo penetrante e não começasse a aparecer a interação de produção de par. Mas essa faixa de baixo aqui, olha, né, onde o fotoelétrico ele entra, né, ele fica bem alto, né, a atenuação dele. Olha, tem uma coisa em radioproteção que é muito usada, que é o número atômico efetivo. Então fala assim, qual que é o número atômico do tecido mole? Bom, é uma composição estequiométrica, não tem vários Zs ali, né? Tem tudo quanto é número atômico. Então, vai lá, como é que eu faço? Multiplico todo mundo e divido pelas razões estequiométricas ali? Não dá certo. Então, o pessoal, na literatura, tem vários jeitos que eles vão tentando fazer, teoricamente, uma composição de densidade, peso molecular e o Z para chegar em um valor teórico do Z efetivo. O melhor jeito que eu vi, em particular, foi fazer esse gráfico aí do efeito fotoelétrico, tá? Das várias faixas de energia. O que aconteceu? Eu peguei aqui olha, eu peguei um monte de elementos químicos, tá? Eu só não peguei o hidrogênio aqui. Começa no hélio, né? Depois lítio, boro, blá, 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 vai indo, né? Neônio. E eu fui graficando. Energia de 100 keV. 100 keV, olha, não dá muito certo aquilo que a gente quer como número atômico efetivo, tá? O número atômico efetivo, ele tem que dar uma reta, né? Olha aí, aqui, essa reta é log-log, né? Então, de qualquer forma, aqui está bem caracterizado uma relação tipo reta, né? Do número atômico com o coeficiente total, né? Aí, pegando na tabelinha do NIST, né, eu consegui localizar aqui a água, tecido, ar, gordura, osso. Aí você vem aqui, bizuca, né? Passa e chega direitinho no valor que você quer do número atômico efetivo. Fotos de 30 deu melhor do que fotos de 40. Fotos de 50 já vê que não tem essa reta. Quer dizer, como é que olhando aqui pela reta, você pode fazer uma interpolação e jogar a curva para cá. Mas com a reta é bem mais fácil, né? Você não erra. 40 não dá essa reta tão perfeitinha aqui, né? Fotos de 30 keV são fotos de relativamente baixa energia, mas para as discussões de número atômico efetivo valem a pena. Por quê? É onde você tem a preponderância do efeito fotoelétrico. E o efeito fotoelétrico, daí ele realmente fica bem caracterizado a dependência do número atômico com a seção de choque, né? Com a absorção. O que eu vou ainda falar para vocês? O Compton, ele é independente. Olha só, tá? Praticamente você vai aumentando o Z e as seções de choque ficam todas as mesmas, né? Então, a faixa de efeito Compton não varia com o Z. A faixa de efeito fotoelétrico varia marcadamente, né? Quanto mais efeito fotoelétrico, mais marcado. O 30 keV foi o jeitinho que o Renato
Fez. E nos livros, em geral, vai estar isso daí escrito... como é que fala? Vai estar escrito uma formuleta, né? O jeito antigo de fazer. Fica para quem, como curiosidade, né? Caracterizar uma substância radiologicamente equivalente. Vamos ver se eu tento explicar. É útil, né? É útil. Não é para levar a sério, tá? Ele é um argumento para discussão, para assim, para pensar. Ele é interessante, tá? Para usar como cálculo mesmo. Como eu falei, ele depende. Essa reta vai variar conforme varia a energia, né? E que reta vocês vão usar? Olha aí. Funciona melhor na faixa de energia do efeito fotoelétrico dominante, né? E na faixa do Compton ela é praticamente constante. Olha, aqui tem uns efetivos aqui, né? Que o Renato bolou aqui, tá? Naquele esqueminha que eu expliquei. Então, água é mais ou menos a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Agora, água e tecido mole acaba sendo. Bom, então não estou falando tão besteira. De novo, é uma coisa bem de efeito fotoelétrico, mas enfim, do Compton também não vai variar, né? Mas todo mundo é meio constante mesmo, né? Então, água e tecido mole está perfeito naquilo que o Renato falou. O ar, o ar, né, tem quase todo ele é nitrogênio, né? Ainda daí tem uma pequena contribuição, 1/5 dele é oxigênio, e o que sobrar é argônio, blá blá blá. Tem nada a ver com tecido de corpo humano. Aí as coisas dos NIST, tá? É nitrogênio demais, mas enfim, acabou dando certo. A gordura já fica diferente aqui, olha aí, né? A gordura é muito carbono e hidrogênio, né? Água é hidrogênio e oxigênio, numa proporção de 2 hidrogênios para 1 oxigênio. Gordura não, é muito hidrogênio para algum carbono, né? Então, o carbono o Z é 6, né? Então, olha, é uma coisa mais próxima do 6. Isso vai fazer diferença. E o osso, o osso é feito de cálcio, né? O Z do cálcio é 20. Bom, é o número que está na minha cabeça, né? Mas de qualquer forma você vai acabar somando com os outros elementos que tem lá, tá? Acabou dando 13 para todos os efeitos aí. Depois, se não for 20, depois aparece no vídeo, né? Aqui uma bela radiografia, né? Mostra aí o que é o osso. Fala, mas essa região preta, o que é? Chama pulmão, gente, tá? Então, como ela é uma região pouco densa, ela é de tecido mole também, mas a densidade dela é pequenininha, porque tá cheia de ar, né? Então, não é mirro, lembra... Tem que multiplicar pela densidade, né? Em algum canto da história. E o osso aparece direitinho. Olha aí, né? Isso é uma radiografia. E o motivo é exatamente esse aqui. O fotoelétrico do osso é maior, porque o fotoelétrico que eu me lembro, que eu apresentei para vocês, né? Ele tem uma dependência com Z, tá? E esqueci agora Z a quanta, e esse Z, no osso ele é muito maior, né? É homem ou mulher? Bom, a maior parte das pessoas já deve ter sacado que é uma mulher, né? Só para falar para vocês, né? Porque ela tem cinturinha. Não tem nada a ver com a aula, hein? Não é porque ela tem cinturinha, ela tem caixa torácica menor. Tá? Olha aí, o fêmur aqui bate com o final do osso, tá longe da caixa torácica, né? Se fosse um homem, a caixa torácica vinha até aqui. Ela é maior zona, tá? Faria aqui. Essa é a principal. A gente pensa na cintura, mas o problema é a caixa torácica, tá bom? O ombro, né? O ombro da mulher é mais curtinho. O do homem, ele vai passar aqui, ó, ele vai ficar o braço dele vem para cá, para cá. Tá bom.
Ó, aqui acho que está mais caracterizado que uma caixa torácica masculina, né? Olha só que interessante, né? A gente tem a dependência da atenuação, falando um pouquinho de radiologia, né? Então, aqui são os vários coeficientes de atenuação de massa, né? Para o osso, olha, né? Para fóton de energia baixa, ele é bem... O músculo e o pulmão, né? Eles são mais ou menos iguais sempre, mas o pulmão é bem menos denso. Né? Mas o osso não. O osso, além de ser mais denso, ele tem mais atenuação. Né? Então, nessa faixa aqui, ó, 56 kVp, né? Um terço disso aqui vai dar, sei lá, um pouquinho menos de 20. Né? Vamos falar 20. Olha aí, 0,8, 0,8, 4. Né? O fóton típico aqui. Né? Ele é bem bloqueado pela parte de osso. Aqui é uma energia que tá errada, tá? É 120 kVp, né? Mas como tem uma filtragem bem excessiva, a gente não estaria falando de um terço, a gente estaria falando de mais. Vamos lá, tipo 50, 60, né? Olha aí, agora os valores são mais ou menos parecidos, né? Então, se aparecer uma diferença aqui no contraste, ela é mais devido à densidade do que à característica do tecido, né? Isso é radiologia. Aqui, como vocês podem ver, a faixa interessante para você ver o osso distinto dos tecidos. E aqui já vai ficando uma porcaria. Né? Você não consegue ver eles mais direito, tá bom? Lá, mas professor, é feito radiografia nessa faixa de energia? Mas aí é uma questão de densidade. Quando você vai para o abdômen, fica tanta atenuação que você não consegue fazer penetrar, né? Chegar a fóton do outro lado. Então você tem que aumentar a energia, né? Podia usar 800 keV? Podia. Usa 120, né? É mais fácil de produzir. E daí, pelo menos, passa do outro lado. O contraste vai estar ruim, mas vai dar para ver um monte de coisa. Olha, aqui por último... aquelas tabelas que ficaram faltando, né? As composições estequiométricas, né? Então, a 1 é a coisa de tabela periódica. A 2 são dos materiais compostos, né? Então, o que é interessante é que a densidade e a composição estequiométrica, né? Aí, vamos lá, tecido adiposo, ó. Ele está falando aqui que em peso 60% do que ele considerou na conta dele é carbono, né? 20% é hidrogênio, daí, né, 30% é oxigênio e o resto vem em frações menores aí. Ah, professor, que interessante, né? Não sabia que era assim que funcionava, né? Muito bem. Agora, e a densidade da gordura? Bom, ele colocou uma aí, tá? Ela é um pouquinho menor que a da água. É essa mesmo? Não. O do ar é uma coisa um pouquinho mais estabelecida, mas dos compostos biológicos é meio complicado, né? Olha aí. A densidade do ar... Ele está falando próximo ao nível do mar, mas aonde? No trópico, na Antártica, típico, né? Um monte de contas que vocês vão fazer como fala? Condições normais de temperatura e pressão. 0 graus, quer dizer, 0 graus é um lugar bem frio, né? E pressão atmosférica do nível do mar, 760 milímetros de mercúrio. Vai lá, norte do Canadá, sei, né? Isso é típico, né? Essa aqui é uma coisa que não é do norte do Canadá, é outra densidade. Uma densidade, não sei, tem que olhar numa tabelinha de onde que é esse número aqui, né? E aqui a composição do ar seco, né? 18 é argônio, com certeza, 1%, né? Ele pôs aqui 23%
de oxigênio, o número que normalmente a gente tem é 21, e depois 75% de nitrogênio. É que aqui são as densidades em peso, né? E eu estou pensando talvez em densidades... não, seria em peso também, não sei, agora estou na dúvida. A porcentagem, se é em peso ou se é em número de moléculas, né? Sempre a gente precisa pensar um pouco nisso. E aqui um pouco de carbono, né? Para falar um pouquinho de poluição do ar seco. E a água? Ar seco. Tá? Ah, e faz diferença? Faz. A umidade faz diferença. Vai mexer nesses números aí. Aí como é que entra? Vai entrar como uma correção, né? Olha aí, concreto, tá? Eu imaginei que eu tivesse mexido nessas transparências aí, aparentemente eu comi bola, porque ficou muito pequenininho de ver, né? Espero que vocês consigam ver. E aí, tecido adiposo, osso, né? Agora tá bem pequenininho de ver. Até eu queria ver se do cálcio aqui, qual que era o Z dele, né? Na minha cabeça é 20, mas eu mesmo não consigo ver daqui. Olha aí, aqui é para falar de um tipo de radiografia que normalmente ela não é feita, tá? Mas quando você está na radioterapia, você está mexendo com energias bem mais altas, né? Vamos lá, se a gente está falando de césio, a gente está falando de 600 MeV. Se a gente está falando de cobalto, a gente está falando de 1 MeV. Se a gente está falando de acelerador linear, a gente está falando de 1 MeV para cima, né? E às vezes você usa o próprio equipamento de radiografia para fazer a radiografia do paciente, porque você precisa localizar, né? Atualmente você consegue transportar uma imagem de um sistema para outro, mas sempre é uma etapa muito delicada. Lembra que tumor é uma coisa do tamanho de uma ervilha ou de uma azeitona, né? Então você faz uma radiografia com o que tem ali na mão. É uma radiografia de baixíssimo contraste, né? Ela chama radiografia portal, né? E olha aí, os 600, né? Ó, não tem diferença de músculo e osso, né? Ah, mas eu tô vendo pela diferença de densidade. Tá bom? Agora, o que são essas regiões aqui? É coisa de planejamento de radioterapia. O que eles estão querendo fazer? Se é incluir a região ou isolar a região, né? Olha aí, 1 MeV, né? Fica também tudo mais ou menos a mesma coisa. Bom? E aqui, só para dar um arremate final, são os contrastes de radiologia. Né? Então, o sangue, o tecido mole, tá tudo meio água, né? Falar como é que eu vejo, então, alguma coisa, né? No meio dessa... não ia ter contraste. Muito fácil, você põe contraste onde dá, tá? Aí, estruturas... Normalmente, é um composto com iodo, né? Iodo tem um número atômico bem alto, esqueci, deve ser 53. Então, a propriedade de contraste dele é bem alta, né? Ó, veias, artérias, bexiga, né? Tudo meio similar, né? Então, você põe, vê, bonitinho. Só que tem uma arte nisso aqui, tá? Você, na hora que injeta o contraste, vamos supor, eu não sou radiologista, tá? Eu não sei que estruturas são essas aqui. Mas isso aqui é basicamente uma batida de coração, tá? E daqui, na próxima não tem mais nada. Então, você tem que... o técnico, né, tem que saber direitinho. Injetou, radiografou. Tá? Ou ele põe a máquina para funcionar em modo assim de aquisição, né, de tempo, injetou, aí ele vê a subida e depois a descida, né? Então daí ele não erra, mas no hardcore mesmo seria fazendo dessa forma aí, tá bom? Ó, enfim, a parte de Kerman.
tá? E essa acaba a aula aqui, porque eu achei que eu ia dar um baile na outra, ia passar rapidinho, não passei. Então eu encerro, agradeço de novo, deixa eu me colocar aqui. Encerro. Agora a gente começou a entrar nessa parte mais de Kerman e energia absorvida. Enfim, estamos chegando ao cerne do que são as grandezas e as unidades de radioproteção. Que até agora eu falei para vocês, tanto Gray, tanto Röntgen, e ficaram unidades assim como unidades soltas no espaço. Agora a gente vai tentar chegar a um termo delas, tá bom? Aguardem que vem mais aula por aí. Um grande abraço a todo mundo. Bye. Un bacio e poi mi dici frasi che non mi hanno detto mai, carezze qui.